Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos do meu coração. Eu não tô chegando agora. Esses vídeos Shimada tá deixando programado, tá? Eu arrumei um monte de coisa para fazer essa semana, né? Então eu já tô me adiantando para não falhar com as mensagens que eu tenho que deixar aqui. Ah, por quê, né? Tá tão gostoso viver, realizar, criar, mudar. É tão prazeroso, é uma delícia tão boa. Assim como também descansar, ficar de boísmo, assistir um filme, ou escutar um filme enquanto tá fazendo alguma coisa, né? É muito eu isso. Eu não consigo ficar parada na frente da tela. É incrível isso, desde criança eu sou assim. Meu pai ele só parou de ficar irritado com isso quando eu tinha 12 anos que eu fui internada com pneumonia, né? Aí ele sentiu e chorou até. Ele estava sentindo falta de mim. Assim que ligava a televisão, eu pegava meu estojo de lápis de cor, meu caderno de desenho, meu edredom, corria, sentava na frente da TV. Para quê? Para assistir TV? Não, para desenhar. Então eu sou muito de ouvir filmes, eu não assisto. Ainda mais porque o som do enredo é tão familiar assim que não é familiar, é um padrão, né? Quando a gente alcança a consciência que tudo é a mesma coisa, inclui-se filmes. Mudam os cenários, os títulos, os personagens, os atores, mas tudo é a mesma coisa. Por exemplo, todo filme de terror é a mesma ladainha, né? Então não precisa ficar com o olho lá. Imagina quanto tempo a gente perde parado na frente da TV com os olhos ali vidrados em tudo que está acontecendo. Não consigo. Então, normalmente eu estou fazendo algum artesanato enquanto eu ouço o filme, porque é uma coisa que dizem que os adolescentes têm muito isso, né? Então, eu não saio da adolescência, porque os meus ouvidos, eles precisam estar ocupados com alguma coisa toda vez que eu vou realizar algo. Coisas de estimada, né? Então eu vou deixar uns vídeos programados e não fiquem pensando vocês que eu não tomo banho no troco de roupa, tá? Eu tô me adiantando. Para quê? Para mim poder fazer o que eu quero fazer nesses 2, 3 dias de modo tranquilo, sem ficar com foco no celular, que eu tenho que gravar vídeo. Esse tenho que gravar não é exatamente uma obrigação. É que eu funciono de um jeito estranho mesmo, tá? Não quero entender isso, porque também não dá para explicar. Enfim, nos últimos 2 meses eu tô funcionando muito assim. O que me mandam dizer é o que eu vou dizer. Para isso é necessário bastante imparcialidade, né?
muito necessário para não ficar julgando, embora muitas vezes tenha pessoas que se sintam. Não, elas não se sentem afetadas, elas se afetam com facilidade, vão distorcer muita coisa que eu digo, né? E achar que é um tipo de crítico ou ataque. Só que não, tá? Comigo é pai e pum. Verdade nua e crua, a realidade. O que é tudo isso? O óbvio. É lamentável que eu esteja aqui falando óbvio, né? Mas funciona dessa forma. Às vezes alguém precisa dizer o óbvio para a gente conseguir encarar fatos. Por quê? A confrontação é difícil. Nós encararmos uma realidade em nós, um fato em nós, é difícil, ainda mais se tendo a possibilidade de ignorar, deixar para lá, fazer cara de paisagem, fazer de conta que aquele pensamento não passou na nossa mente, né? Agora, quando outra pessoa está falando, aí a coisa muda de figura. É isso que a Shimada faz aqui, mais ou menos, né? Fora que a Shimada não tem permissão para falar aquilo que ela não vive, aquilo que não é uma convicção dela, né? Caso contrário, eu seria igual a uma grande parcela de pessoas que faz muito discurso, principalmente aquele faço o que eu faço, não faço, faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? Que em resumo é a mais pura hipocrisia. Não, Shimada fala das coisas que ela vive e das convicções dela, que consequentemente é as práticas dela, ok? Esclarecido isso, dentro do tema doenças psicossomáticas, eu devo conversar com vocês hoje sobre dietas. Dietas. Eu ainda não tenho certeza porque eu devo falar disso. Ainda mais porque eu sou uma pessoa que nunca gostou desse negócio de dieta. Eu detesto isso. Eu tenho uma visão particular sobre isso. Essa visão particular não deve interferir no que eu venho trazer aqui. Embora a minha visão particular faz a base da minha convicção. E eu não tirei isso de uma cachola ou de uma cartola, né? Eu não inventei isso do nada, nada vem do nada, né? Apesar da camisetinha da Hello Kitty e do cabelo roxo, a Shimada, ela é uma senhora idosa, né? Não é à toa que 95% dos meus espectadores são adultos. Jamais teremos crianças aqui porque o meu canal ele é configurado para não ser indicado para crianças. Considero que crianças não deveriam ficar usando algumas plataformas, como o YouTube, por exemplo, que está cheio de mentira, fake news e sensacionalismo, né? E os adolescentes não querem saber de autoconhecimento, o que é normal. Seria muito bom que eles se interessassem, né?
A sociedade humana, ela na verdade só vai ter jeito mesmo se a mais nova geração, essa mais recente, começar a receber instrução sobre autoconhecimento. Não que autoconhecimento é tudo, é o princípio de uma longa jornada. Conhecer a si mesmo, a máxima de Sócrates, não é apenas uma citação da filosofia grega. Já é uma convicção da filosofia oriental que é milenar, mais antiga que a filosofia grega. Uma pessoa que não se conhece, ela nunca vai ter noção de si. Ela vai ter noção do animal dela, que é essa casca, esse corpo. E ela viverá a sua vida em função deste corpo. Ela viverá a sua vida em função de satisfazer todas as vontades deste corpo. Tem gente que fica assim: você mistura psicanálise, espiritualidade, comportamento, mente, cérebro. Ai, que confusão! Não tem confusão. Tem a distinção do que é o que. Muita gente sinaliza tudo, explicar que é bom nada, né? Alguém me perguntou, por exemplo, né? Tem uma listinha de perguntas que vão ter respostas. Alguém perguntou assim, como que pode-se esclarecer depressão através de paranormalidade? Eu achei estranha e interessante essa pergunta, né? Paranormal é algo que eu não... É como se fosse a potencialização de sobrenatural. E o que é sobrenatural? Algo que foge à normalidade, ao convencional, ao comum, ao normal. O sobrenatural nada mais é que isso. É o que a ciência ainda não explorou, não concluiu. Como, por exemplo, os downloads, que todo o nível de mediunidade ou vidência recebe, né? Os downloads, eles teriam algo a ver com o dom raríssimo do conhecimento das ciências e do mistério. Como eu já disse, eu só conheço uma pessoa que tem esse dom. Nesses anos todos nessa indústria vital, eu nunca vi mais ninguém ter esse dom. Então, eu acho estranho quando alguém fala em downloads. Downloads seriam a canalização, né? Cada um recebe canalização de uma frequência. Quando a pessoa recebe a canalização de uma frequência alta, mas muito alta, isto é o conhecimento das ciências e dos mistérios. E não tem nada de paranormal nisso. Isso é apenas a essência em trabalho com a centelha e o fragmento, utilizando o potencial de um cérebro. É por isso que todo mundo possui os dons.
A questão é que nem todo mundo desperta os dons. Então não tem ninguém assim melhor do que ninguém, superior a ninguém, especial ou escolhido ou ungido para ter dom. Não, todo mundo tem. Tanto é que é um absurdo alguém, por exemplo, ensinar curso de tarô dizendo que não precisa ter dom. Como assim? Se não usar o dom, é adivinha. Tem que ter dom, sim. O dom da profecia, que traz consigo vários outros dons. Então, assim, falar de depressão dentro da paranormalidade, não. A espiritualidade não se contradiz. A medicina, os gênios, as grandes descobertas, elas não são um acaso. Da mesma forma que muito ainda que há de se saber, não se sabe porque não há permissão, muito do que já se sabe, houve uma permissão. O ser humano não está pronto para conversa simples, quem dirá para conversas mais complexas, né? Então, para tudo tem o tempo determinado. Para se falar de depressão, tem que ter das duas uma. O conhecimento de causa, ser depressivo, ou ser um profissional da saúde mental. Shimada, ela fala de doenças psicossomáticas, fala de patologias psicológicas, emocionais e algumas mentais, porque Shimada é formada em psicanálise clínica. Essa formação contribuiu muito para que eu pudesse manter os meus estudos da espiritualidade. Sim, Shimada estuda espiritualidade desde muito novinha. Coincidiu que as duas linhas de pensamento, elas coincidem, no sentido de que a psicanálise permite que eu retire as camadas da cebola, descasque os indivíduos e separe classificando através do óbvio, não da paranormalidade ou do sobrenatural, mas pelo óbvio, pela lógica, o que é o que. Uma coisa é o cérebro, outra coisa é a mente, outra coisa é a alma, outra coisa é a essência, outra coisa é o animal, a casca. Para a espiritualidade, a casca ela é extremamente importante porque ela é o veículo da essência, é o que permite a essência que não pertence ao plano físico poder estar aqui e trafegar aqui. Então, essência e animal precisam de um trabalho em conjunto. Daí a psicanálise, ela me favorece falar de espiritualidade, sim, com propriedade. Para falar de depressão, é necessário conhecimento. Conhecimento humano, sim, mas a partir do momento que o conhecimento humano está junto com o conhecimento espiritual, funciona muito bem.
Ficar sinalizando o óbvio que está em todo lugar sobre depressão é fácil, né? Agora, explicar e trabalhar, não naquilo que todo mundo já sabe o que é depressão, mas como curá-la é outros 500, né? Não precisa da paranormalidade, do sobrenatural, de evidência para isso. Existem os profissionais da saúde mental, né? Então, por exemplo, dentro da medicina chinesa, da filosofia oriental, da psicanálise, é possível que o indivíduo ele inicie um trabalho de cura da depressão, inclusive dentro da espiritualidade, sim. Agora, tirando a espiritualidade de lado, porque a espiritualidade inspira quem já possui o conhecimento, é possível com certeza orientar, instruir para que a pessoa faça autocura, ela se cure da depressão e não precisa de interferência da espiritualidade para algo que é a pessoa que tem que decidir. A depressão é como se fosse uma postura interna do espírito que está contrito. O espírito está contrito, abatido, e é necessário que a essência em trabalho com o animal entre em um acordo para que o espírito deixe de ser um obstáculo que impede o trabalho de cura. Não se esqueçam dos frutos do espírito, onde esses frutos são os estados de espírito. Aí entra conhecimento técnico na área da saúde e espiritualidade, porque sim, as duas coisas podem estar junto, porque afinal de contas tudo é energia. Medicina oriental. E então vamos falar da questão de dietas. Aqui onde eu moro, a quantidade de academias é um absurdo. Tem academia para todo lado. Tem academia na mesma proporção que tem boteco. É algo surreal, assim, né? E aí você vai caminhando pelo bairro, você vê para lá e para cá pessoas com os trajes típicos de academia. Eu ainda não entendi como isso pode ser bonito, né? Eu entendo que algumas pessoas precisam de determinados trajes para fazer os seus exercícios. Eu só não entendo porque elas saem na rua com aqueles trajes. Na verdade, eu entendo, mas é a minha opinião pessoal e eu não posso citá-la aqui, né? Então, elas saem para lá e para cá, transitam aqui pela avenida com aqueles trajes apropriados de academia com uma garrafinha na mão. Aí você sabe que a pessoa está indo ou está voltando para academia. Eu observei isso semana passada, que foi uma semana que eu caminhei muito. E é interessante que, consequentemente, a quantidade absurda em um único vídeo aqui na plataforma de anúncios parece que triplicou
É incrível, você vai assistir um filme, de 5 em 5 minutos parece que o filme é cortado por um anúncio, a ponto de eu simplesmente desistir de assistir o filme e já excluir aquele canal do meu histórico. Eu sou radical assim. Ficou aparecendo anúncio em rede social, eu bloqueio. Fica aparecendo anúncio aqui, eu bloqueio. Não quero ser bombardeada por anúncios, né? Vou deixar lá na aba da comunidade um filme que eu assisti quando era criança. Acredito eu que esse filme é de meados do final dos anos 70, não tenho certeza. Aquele filme, ele me intrigou e me intriga até hoje. Porque eu era criança, eu entendi perfeitamente a mensagem do filme. E era estranho que eu entendi aquele filme como um aviso. O filme retratava exatamente o que acontece à nossa volta, principalmente na questão de anúncios, que eu vou fazer um vídeo falando sobre essas estratégias da publicidade, tá? Então, no meio dessa avalanche de anúncios, estava aparecendo muito constantemente uma vacina que aplica na barriga, que não é antirrábica, por incrível que pareça, diz que é para emagrecer. Uns preparados como se fosse suplementos, alguma coisa assim, pó, comprimido, não sei o que é para corpo, para o físico, para disposição, que não sei o que. Nem era polivitamínicos, não, né? Porque chega uma idade que a gente tem que repor polivitamínicos, vitaminas, nutrientes, porque a tendência com a idade a gente ir perdendo, né? Não, esses anúncios mostram. Se a gente viveu a era da medicação para dormir, medicação para ficar calmo, medicação para cortar a ansiedade, medicação para cortar a tristeza. Agora tem medicação para você ter disposição, medicação para você controlar o seu intestino, medicação para você não ter pele flácida, colágeno em cápsula, e essa infinidade de coisa que visa o quê? Não a saúde do corpo, a aparência do corpo. Eu detesto falar o óbvio, mas parece que eu tenho que falar. São coisas distintas, tá? Cuidar da aparência e cuidar da saúde do corpo são coisas distintas. Eu acho que as pessoas não estão se dando conta do que elas estão fazendo com o corpo. E o corpo é essencial para a essência estar aqui neste plano, né? Por exemplo, toda vez que eu vejo a minha nora, ela tá com dor em alguma parte do corpo por causa de algum exercício que ela fez na academia. Ela acha que ela tá com o braço forte porque o músculo já tá aparecendo, né, de tanto levantar peso. Eu disse para ela: o seu músculo tá evidente, mas ele não tá mais forte. Você não se tornou uma pessoa mais forte.
Não importa quanto de peso as pessoas levantem na academia, isso não significa que elas ficam mais fortes. A partir do momento que elas não conseguem levantar outro tipo de peso que não seja na academia. Da mesma forma, por exemplo, ficar tomando regulador para intestino tá fazendo o quê? Tá viciando o intestino a trabalhar apenas com uma substância química. Quando fica sem aquela substância, o intestino não funciona. Ao longo do intestino, existem uns anéisinhos chamados esfíncteres, que são nervos conectados ao sistema neural. Eles ficam nesse movimento abre e fecha, o que possibilita que os intestinos eles fiquem funcionando. Quando o intestino vicia numa substância para regular o intestino, quando para de tomar aquela substância, esses anéis eles param de fazer o movimento deles. Por quê? Porque eles estão viciados. O sistema neural é assim. Da mesma forma, a questão das dietas. A minha nora entrou numa dieta onde ela cortou várias coisas que ela gosta de ingerir, porque ela simplesmente colocou na cabeça que ela tá gorda. Não, ela não tá. Mas na cabeça dela ela está. E assim eu conheço um monte de pessoas que fazem a mesma coisa. Como também eu conheço várias pessoas que estão acima do peso, mas não querem fazer dieta porque eu não gosto de dieta. Para seu bem-estar, para uma melhor qualidade de vida, vocês já experimentaram a reeducação alimentar? É que assim, eu não acredito que nada que exija esforço e algum nível de sofrimento seja algo benéfico. Da mesma forma que eu não acredito em atalhos, como por exemplo, vacinas na barriga para emagrecer. Existe algo chamado reeducação alimentar. Eu acho sinistro esse negócio de dieta, ainda mais porque uma pessoa fica passando a mesma dieta para outra quando cada organismo funciona de uma forma. Quer ver um exemplo? A Shimada, ela não toma água com frequência no verão. Em compensação, é um período que ela come muita fruta, legume e verdura. Para quê? Para que o organismo retire desses alimentos água. Ainda mais porque eu tenho retenção de líquido. O calor faz com que o meu organismo retenha água. Então, eu não tomo água, eu tiro água dos alimentos. Em compensação, no inverno, eu tenho uma sede danada. Eu bebo muita água no inverno. E eu tenho que beber, por quê? Porque eu perco líquido no inverno. Enquanto muitas pessoas suam, perdem muito líquido em qualquer movimento durante o verão, Shimada não. No verão, Shimada quase não soa. Agora, no inverno, eu elimino muito líquido. Então, eu sempre vou estar com sede. E isso é de tal modo que é no inverno que eu gosto de comer mais sorvete. E é interessante que muitos asiáticos, principalmente lá no Japão,
comem mais sorvete no inverno do que no verão. Por quê? Do DNA asiático existe não é generalizado, né? Mas muitas pessoas possuem risco de desidratação no inverno, porque é no inverno que elas perdem mais líquidos. É o período que elas têm que beber mais água. Já pensou se eu sigo a dieta de todo mundo aí, com essa onda de beber sei lá quantos litros de água por dia? Eu estaria lascada. Eu estaria toda inchada. Porque a retenção de líquido, ela vai acumulando líquido dentro do corpo, você vai ficando enorme achando que tá gorda. Não, você tá muito inchada. E o inchaço dói. É um típico exemplo de todo mundo ficar usando a dieta que todo mundo fica compartilhando com todo mundo. Quando o seu organismo é único, porque você é único. Aí dizem que você tem que, se você levantar peso, você tem que comer 6 ovos de manhã, 6 ovos cozidos. Aí a Shimada, ela tem sérios problemas com ovos. Já pensou se a Shimada fizesse essa dieta de 6 ovos só de manhã? Quem tem seletividade alimentar tá lascado. Por quê? Porque tem gente que tem seletividade alimentar e não sabe. Tem gente que tem intolerância a determinados alimentos e não sabe. Aí o que está fazendo com o próprio organismo? Acha que está fazendo bem? Tudo o que está fazendo é com foco na aparência. Eu quero ter o meu corpo lindo e perfeito. A partir do momento que você tem uma cabeça, o tronco, os 2 braços, as 2 pernas, o seu corpo já é perfeito, né? Principalmente se tudo nele funciona. Ainda assim, tem gente que nasce, por exemplo, sem um braço, sem os 2 braços, continua com o corpo perfeito. Por quê? Porque tá vivo, tá conseguindo viver. Mas aí, né, tem um monte de gente que resolveu que quer ter o corpo perfeito. Não é perfeito o suficiente. O maior fenômeno da criação, que é o corpo humano, não é perfeito. As pessoas querem torná-lo perfeito. E aí tem as dietas. Vocês sabiam que tudo que o corpo precisa está nos alimentos? Não precisaria de cápsula de compostos, aqueles potão com pó esquisito dentro. Nada disso. Química, tudo química, quando os alimentos têm. Mas quem é que vai ter coragem de ficar descascando legumes, lavando salada e fruta, né? Quem come fruta com frequência? Ai, eu só como maçã. Ai, eu só como banana. Cada alimento natural tem tudo o que o organismo precisa. Vocês sabiam que um copo de leite batido no liquidificador com uma maçã com casca tem tudo o que o organismo precisa para um dia? Imagina se você toma um café da manhã decente, com omelete, com queijo, com pão, com fruta, com suco. Reeducação alimentar deve ser muita sacanagem. Tem que deixar a bomba de chocolate de lado, donuts,
o McLanche, o Big Mac, por causa de uma dieta, né? Eu vou falar a verdade para vocês, eu não me sujeitaria. Jamais. Jamais. Uma caixa de bombom, um sorvete, um pote de sorvete para colocar na taça assim à vontade. Eu jamais me privaria de um prazer desse. Aí a questão é, aí se engorda, como que eu vou perder peso? A pessoa não é gorda, mas ela quer perder peso, porque ela tem um olhar distorcido quanto à própria aparência. O que ela vê no espelho não é a realidade. Porque a pessoa tem um punhadinho, um pneuzinho aqui na barriga, ela já acha que está obesa. Tem gente que é mais radical, vai para cirurgia plástica para tirar algo que exercício tira. Aí eu poderia dizer, isso é da conta de cada um, eu não vou falar sobre isso. Eu falei. Por quê? Porque eu não queria falar disso. É que nem comentar, curtir e se inscrever. Não vou pedir. Vocês fazem o que vocês querem, entendeu? Vocês são pessoas livres. Vocês são livres. Vocês fazem o que vocês quiserem. Se vocês quiserem curtir, vocês vão curtir. Se vocês quiserem comentar, vocês vão comentar. Eu não vou pedir. Porque eu quero que vocês usufruam da liberdade de vocês e do direito de escolha. Vocês não são obrigados a fazer nada disso só para assistir um vídeo. Da mesma forma, comer. Eu tive um longo debate com o papai para ele me convencer a falar desse assunto, porque é aquele tipo de coisa que é problema de cada um, não é? Não é da minha conta. Foi uma péssima ideia discutir com ele. Por quê? Porque ele é a verdade também, né? Além de ser a vida. O poder oculto, ele apenas não trabalha somente, né, no condicionamento do comportamento. Tipo, consuma, tenha. Seja individualista, seja egoísta. Morra de solidão com isso, né? Quem tem olhos para ver, consegue ver esses condicionamentos por todo lado, em todos os setores, em todas as áreas da vida. E o poder oculto também criou essa devoção à própria aparência. E por quê? Porque as pessoas são narcisistas? Não, porque elas são desesperadas por aprovação, por validação, por aceitação. E ninguém é esse animal, ninguém é esse corpo. Esse corpo tem prazo de validade, o que ele precisa ter é saúde. Mas fazer tudo isso aí não dá saúde para ninguém, não. A minha nora está com vários desajustes, inclusive hormonal, desde que começou a ir para academia. Por quê? Até então, ela vivia num ritmo e numa rotina, principalmente alimentar, padrão dentro daquilo que ela foi criada. Ela resolveu mudar.
Ela tá no período de adaptação, não tá não. Sendo assim, tem um monte de gente, né, em processo de adaptação. Vou contar uma historinha para vocês. Quando eu fui para o Japão, a agência resolveu me mandar na época do verão, porque o inverno lá é rigoroso e neva. Então, para que a gente se adaptasse, era mais tranquilo ir no verão. Só que o verão lá, em meados de 96, já fazia quase 40 graus. Eu nem quero imaginar como tá agora, né? E aí, o que aconteceu com a Shimada? Nos 3 primeiros meses, ela teve uma desidratação. Por quê? Porque ela não pode com calor, ela não suporta calor. Ela corre do calor. Aí eu tive uma desidratação e uma cistite, porque não bebia água, retia água, mas eu não eliminava a água. Deu um revestrez no meu sistema urinário. Aí a empreiteira me levou para a clínica para passar com o médico. E tô eu lá na sala de espera, uma senhorinha idosa, tão bonitinha, tão fofa, perguntou por que eu estava no hospital. Aí o Cachu, o chefe, ele contou que eu era decassec, que eu não tinha me adaptado ao verão e eu não estava bem. Ela retirou da bolsa dela, foi tão bonitinho, ela mexendo na bolsinha dela que estava no colo dela, ela retirou uma nota de 1000 ienes, estendeu para mim, fazendo um gesto assim, para mim pegar. E eu virei para o meu chefe e disse, eu não posso aceitar. Ele disse, você tem que aceitar, porque senão ela vai entender como um insulto. Ela está querendo te ajudar. Eu peguei, então, né, tá bom. Aí ele me explicou que ela disse que estava dando aquele dinheiro para mim comer arroz e ficar mais forte. Por causa da ancestralidade, eu sou uma pessoa que não vivo sem arroz. Eu preciso descaradamente de arroz, né? Asiático come muito arroz. E sim, se eu comer arroz, eu vou me sentir mais forte, com certeza. Principalmente se tiver muita salada e legume no meu prato. Não precisa nem de carne. Naquele momento, eu me lembrei das histórias que meu avô contava do tempo da guerra. Meu avô, ele veio para o Brasil um pouquinho antes da ilha de Okinawa ser invadida. Provavelmente ele fugiu de uma possível invasão que acabou acontecendo lá. Eu só não me lembro de que país que invadiu. Acho que foi Estados Unidos. Então, ele começou a me contar como começou algumas tradições japonesas. Por exemplo, se come há várias tigelinhas sobre a mesa com diferentes tipos de alimento. Muitos alimentos, eles não são preparados que nem aqui no Brasil, por exemplo, misturado como a salada de maionese ou qualquer salada, que é tudo preparado junto. Não.
no Japão, cada alimento é preparado de uma forma em que os nutrientes daquele alimento sejam preservados, principalmente através de cozimento, caldos ou vapor, né? Então, tem várias tigelinhas daquela, e a tigelinha que tem maior quantidade é de arroz. E se come pegando com hashi de cada tigelinha e comendo, e se come de tudo um pouco. Aí ele explicou que o hashi, ele veio de um período de guerra onde, isso é bem antigamente, né? Não tinha talher. Então foi improvisado dois gravetinhos que serviram de talher, e aí veio o hashi, né? Explicou que não há formalidade na hora das refeições. Se conversa e cada um come do seu jeito, inclusive pegando a tigelinha e levando até a boca. Aqui pode ser feio, lá não. Por quê? Não tem frescura para comer. Quando a pessoa sente fome, ela tem que comer. A fome dói. A fome, ela causa um estado emocional muito negativo. Tão negativo que a pessoa, ela entra num estado de humilhação. O sentimento de humilhação brota no indivíduo que passa muito tempo sentindo fome. Quando aquela senhorinha me deu a nota de 1.000 ienes, coincidiu com algo que meu avô falou. Quem já viveu os horrores da guerra sabe muito bem o que é passar fome, sabe muito bem o que não é ter alimento disponível. Com o fim da guerra, principalmente, e não estou falando da Primeira e Segunda Guerra, não, estou falando de outras guerras ali, principalmente conflitos dentro do país, mas ali na Ásia, né? Cada vez que acabava uma guerra, havia muito mais consciência do valor que se tinha que dar aos alimentos, ao comer, a fazer uma refeição. Então, não há frescura, não há formalidade no momento que vai comer. Se a pessoa está com fome, ela come com pressa, com aquela gana, isso é bonito. Ela está matando a fome dela. O que meu avô ensinou a mais, que eu trago até hoje, é exatamente o que está faltando nesse monte de gente viciada em dieta e substâncias químicas. Nós não precisamos passar por uma catástrofe mundial, tal 4 dias de apagão ou uma guerra, para dar valor ao privilégio de sentar numa mesa e fazer a sua refeição e comer à vontade, matar a sua fome e saciar a sua fome. Comer é um momento sagrado. Comer é um momento em que nós estamos não apenas alimentando o corpo, mas dando saúde para ele. Da mesma forma que quem faz dieta acha que um fast food, um lanchão, é prejudicial,
Cortar radicalmente alimentos ou se focar em determinados alimentos e deixar outros de fora também é. Os extremos, sabe? Tudo que é demais, tudo que é de menos faz mal. Não há equilíbrio nisso. Onde que está o equilíbrio? Na reeducação alimentar. Você pode comer de tudo que você quiser. Você não precisa cortar nada da tua dieta. Você precisa impor limites a você mesmo. É diminuir as suas porções. Não é à toa que os japoneses têm vários pratinhos e tigelinhas para cada alimento. É um modo de medir também. Porções. Você come uma variedade de coisas numa porção menor. Isso dá saciedade, principalmente se você comer apenas o que realmente vai fazer bem para o teu organismo no geral. Eu acho interessante, na minha época, assim, quando eu era criança, né, meus pais vieram da roça. Todos os nossos vizinhos também vieram. Aqui estava sendo loteado ainda. Nós compramos os primeiros lotes aqui da área, né? Todo mundo tinha o mesmo costume. O costume da roça, o tipo de alimentação da roça. Tanto é que, por exemplo, determinados dias da semana, todo mundo preparava a mesma coisa. Era engraçado isso. A gente comia mandioca aqui, o vizinho tinha comido mandioca, a vizinha tinha comido, todo mundo tinha comido mandioca. A tradição na rotina alimentar, né? Nada era deixado de fora. Tudo que era comestível servia de alimento. A valorização do alimento. O Brasil é um país com uma vasta área de terras raras. Provavelmente, né, se não houver esse descontrole habitacional que os governos estaduais fingem que não estão vendo, não continuar, dificilmente assim nós teremos problemas com alimentação, produção de alimentos, né? A não ser que as abelhas sejam extintas de vez, porque o problema da alimentação no mundo, né, do cultivo de alimentos, tem mais a ver com o sumiço das abelhas do que o aquecimento global em si, visto que uma semente, quando ela quer brotar, ela brota. Meios para fazer uma semente brotar tem, e sem agrotóxicos, sem química nenhuma, apenas com terra ou com água. Mas o Brasil, todo o território brasileiro, ele é muito fértil. Tudo que se planta realmente dá. É uma dádiva. É uma dádiva. Não é à toa que o nosso presidente, ele é tão focado na questão de acabar com a fome. Só quem já passou fome é que sabe. Eu me lembro do meu ex-sogro, ele teve um câncer, ele descobriu que tinha câncer quando ele já era terminal. Ele tinha 3 meses de vida. Desculpa. Eu estava na sala com ele e passou na TV a propaganda de uma churrascaria. Toda a folga dele, assim, a maioria das vezes a folga dele tinha churrasco.
Ele amava churrasco. E ele estava numa dieta rígida, por quê? Porque ele não conseguia se alimentar com qualquer coisa. Aí ele viu a propaganda daquela churrascaria, ele sentiu água na boca e ele falou assim, nossa, que vontade de comer um pedaço de carne. Ele não podia comer carne. A situação foi piorando, ele não tinha como engolir alimentos sólidos. Ele estava começando um processo de desnutrição, por quê? Porque ele não podia mais se alimentar como antes. Foram tentar até fazer uma cirurgia, e nisso ele faleceu, por quê? Porque estava muito fraco. Não só toda medicação, como o corpo estava fraco para se alimentar. Vocês já viram uma pessoa saudável sem comer? E eu tô falando saudável em qualquer nível, físico, emocional, mental. A pessoa que tá saudável, ela fica sem comer? Tem os distúrbios alimentares, onde algumas pessoas, elas ficam nos extremos, né? Anorexia ou esqueci o nome do outro. Ou come demais ou come de menos. São os distúrbios alimentares, né? Que por acaso eu tenho graduação. Quando a pessoa tem distúrbios alimentares, ela não está saudável. Uma patologia está influenciando na alimentação dela. Normalmente é uma patologia psiquiátrica ou psicológica de nível emocional, vai causar um distúrbio onde a pessoa ou vai descontar na comida, comer tudo que tiver na frente, ou não vai comer absolutamente nada e fazer longos períodos de jejum. A simples perda de apetite já avisa que a pessoa não está bem, não é? Imagine quem se priva ou quem come demais. Ela está pior ainda. Então, pessoas saudáveis comem de tudo. Quando a minha mãe fazia quimioterapia, eu dizia para ela, come tudo que você tiver vontade, você precisa comer. Você está sendo bombardeada de substância química, você precisa comer. Por quê? Um monte de substância química era para combater o câncer. Mas quem sustenta o organismo é a alimentação. Talvez eu tenha sido escolhida para trazer esse assunto porque quando eu fui no aniversário, a minha nora tirou uma foto de mim e eu fiquei muito assustada. Ultimamente eu tenho comido muito, eu tenho tido muito apetite. Por quê? Porque eu tô em mais atividade e eu como de tudo. O que tiver disponível para comer, eu como, principalmente pão. Eu adoro pão com salada, pão com tudo. Lanche. Ai, amo sorvete. Sexta-feira eu fui numa amiga vizinha lá no começo da rua, ela tem uma lojinha de doce. Eu tive que ir para lá para tomar um sorvete, jogar a conversa fora, sentado na calçada. Adoro fazer isso. Comer na rua, eu adoro comer na rua. Eu tô tendo muito apetite também, né, assim. E aí, quando eu fui ver a foto que ela me mostrou, eu emagreci mais ainda.
Eu tava deixando esse apetite todo tomar conta, para quê? Para me engordar um pouquinho. Não, eu emagreci mais. Fiquei refletindo, né? Por que será que eu emagreci? Será que eu tô doente? Uma pessoa doente não tem apetite, né? Uma pessoa triste não tem apetite. Uma pessoa desanimada não tem apetite. Pensando aqui agora, deve ser exatamente por causa disso. Eu como de tudo, mas eu coloco limites para o animal. O animal, se deixar, ele come um pote de sorvete sozinho. Por quê? Porque é prazeroso para o paladar. A essência, ela é sensata. Ela diz, não. De vez em quando você vai comprar um picolé. Nem inventa de comprar pote para não passar o dia inteiro comendo sorvete em todas as refeições. Vai sair daí da onde você está, caminhar até o início da rua e comprar um picolé. Como a minha nutricionista já tinha pegado no meu pé que eu como muito carboidrato, né? Eu belisco o dia inteiro, né? Principalmente carboidrato. Eu tinha que balancear com proteína, principalmente animal. A chamada é vegetariana, né? Eu tenho uma dificuldade de comer carne desde criança. Agora que eu tô envelhecendo, eu sou obrigada a comer, mas eu tô para pegar uma muda de hora pronobis da minha vizinha. Para quê? O máximo de proteína animal que eu consigo comer é ovo. Eu faço omelete com hora pronobis. Para evitar carne. Aí eu como carne finais de semana. Salada, legume e frutas eu como todo dia. Em todas as refeições. Eu não sei viver sem arroz, legumes, verduras e sem fruta. A minha janta ontem foi 2 copão de vitamina de abacate. Eu amo abacate. Eu não consigo ficar sem fruta, sem legume, sem sopa, sem salada e pão. Adoro pão. Adoro pão de tudo que é jeito. E quando eu sento para comer, quando é minha comida, né? Eu como bem. Agora, eu notei que quando eu vou almoçar com meu filho, eu não consigo comer tudo o que pede. Por quê? A prática faz o hábito. A constância da prática. No início, a gente tem que se policiar. Mas como? Fazendo força, fechando a boca e dizendo para a amiga que está na tua frente comendo donut: ai, amiga, eu não posso comer, mas eu queria tanto, a minha boca tá cheia de água. Eu daria tudo por esse donut, mas eu não posso. Isso não faz bem para a saúde, desculpa falar. Pode resultar num benefício para a tua aparência, mas para a tua saúde, não. Sentir vontade de comer alguma coisa é horrível, é muito semelhante a sentir fome. Sentir fome é pior. Só que sentir vontade de comer uma coisa e não poder é humilhante. E é uma humilhação que nós impomos a nós mesmos. Ah, eu não gosto de comer McDonald's porque não é saudável. Não come, vai no outro lá. Tem aquele, o Subway vende aquele sanduichão, né? Natureba, muito maravilhoso. Aliás, tem sanduichão natureba em vários lugares.
O fast food lá não é saudável, tá? Vai na lanchonete vegetariana e se esbalda. Compra comida japonesa. Inventa. Mas sabe, não se priva nem dos prazeres que você dá para o seu paladar, nem da oportunidade de saciar sua fome, principalmente se você é alguém que não sabe o que é passar fome. Você não tem noção do que é passar fome. A pessoa que fica longos períodos de jejum, o organismo ele entra no estado de autofagia. Ele começa a se devorar. Como? Ele devora todos os nutrientes que estão acumulados. Aí ele começa a forçar os órgãos a produzir o que não tem como produzir, porque a pessoa não se alimenta. Aí a pessoa começa a secar, secar, secar. Aí quando a pessoa está parecendo que saiu de Auschwitz, ela olha para o espelho e ela acha que está com o corpo perfeito, quando ela está só osso e pele. Gente, pelo amor de Deus, acorda. A aparência de vocês vai passar. Vocês não vão ter 20, 30, 40 anos para sempre. E que dádiva maravilhosa vai ser quando passar de 60, de 70. E um dia, esse corpo vai parar de funcionar. E quem é você, afinal? E tudo que tem para se viver nessa vida é para ser vivido nesta vida. É para ser usufruído nesta vida. A tua prosperidade, a tua alegria, a tua diversão, o teu entretenimento, o teu trabalho, a tua comida. Para com esse negócio de ficar fazendo essas dietas loucas. Para de ficar mandando química para dentro de vocês. O animal já é dominante aí. E ele está entregando a dominância dele para substâncias químicas. Daqui a pouco, o animal não vai conseguir fazer você dormir quando você tem que dormir. Você ir no banheiro quando você tem que ir no banheiro. Você comer quando você tem que comer. Existe uma coisa chamada relógio biológico. Aprende a perceber ele. Desculpa. Ai, nossa, quase caí da cadeira. Eu forço um pouquinho a voz, já começa, né? Eu fico brava com vocês, tá? Fico muito brava com esse negócio. Dá vontade de usar a psicologia inversa. Mas como a maioria das pessoas corre de confrontação, é capaz de parar o vídeo na hora que eu começar, né? Uma vez eu fiz uma terapia, autoterapia comigo, bastante complicada. Primeiro eu tive que me convencer, né? A necessidade falou mais alto. Eu precisava dar mais valor para minha vida. E eu fui caminhar no cemitério. Caminhar no cemitério. Até então eu não tinha muita noção do que eu tinha que ver lá. Ver lá. Até que eu me dei conta. Eu comecei a ler as plaquinhas, né?
No cemitério tem bebê, tem criança, tem adolescente, tem adulto, tem idoso. Tem gente de tudo que é idade. Esse pensamento de que enquanto eu tô vivo, eu só quero curtir, enquanto eu tô vivo, eu vou aproveitar, não leva isso pro lado literal, tá? Não é bem assim. A tua memória vai com você quando você deixar esse mundo. Pode ser, não se sabe, a tua memória pode influenciar para onde você vai. O céu e o inferno está dentro de nós. O seu tesouro está onde está o seu coração. O seu corpo, ele é muito importante porque ele é teu veículo, mas você não é a imagem que você vê no espelho. Você quer beleza, tem essa obsessão de beleza, de corpo perfeito. Eu vou dizer uma coisa para você. É de dentro para fora. Se você não for uma pessoa autêntica, se a tua essência, a tua verdade mais pura, ela não fluir a ponto de se refletir no teu externo, não é bem beleza que vão ver em você. As pessoas, elas cultuam a própria imagem para depois parecerem um docinho bonito numa delicatessen lá na vitrine, esperando que alguém escolha para comer. Nada mais. Aí sonha que alguém vai te escolher porque você é bonito ou bonita. Você não gostaria de ser escolhido por amor? Aquele amor que escolhe porque você é bonito ou bonita não é amor. Enfim, já passei da hora do tempo que eu queria. Falei até demais. Para alguém vai servir esse vídeo. Desencana. Além de você não ser um acaso, você é perfeita. Você é a parte mais incrível da criação. Tamanha complexidade. Tá? Não se subestima, não se menospreza, muito menos deprecie e menospreze a criação de papai. Tá bom? Se cuida, se alimente direitinho, usufrua dos frutos da terra. O corpo é feito de terra, se alimenta de terra, entendeu? Mais alimentos naturais colorindo o teu prato. Até o próximo vídeo. Beijos na alma.